Ângulos complementares e suplementares. O que são ângulos complementares? Dois ângulos, θ1 e θ2, são complementares se a soma deles for π sobre 2. Qual é a relação importante aqui? É que cosseno de π sobre 2 menos θ é igual ao seno de θ, ou seja, o cosseno do complemento é o seno do número, do ângulo. E vice-versa, seno de π sobre 2 menos θ é igual a cosseno de θ. Isso é fácil de ver aqui, né? Esse é θ. Quem é o complemento dele? É esse ângulo aqui. De maneira que eu somando os três ângulos dá π. Certo? Soma dos ângulos de qualquer triângulo é π. E aí eu vejo, ó, o que era cateto adjacente desse passa a ser cateto oposto desse e vice-versa. Troca os papéis de seno e cosseno. Certo? E suplementares. Os dois ângulos são suplementares quando a soma deles dá π. Se eu tivesse desenhado bem esses dois ângulos, a soma deles daria π. Então o que eu posso afirmar? Quanto é que vale o seno de π menos θ a partir do seno de θ? Esse é o suplemento de θ. Os dois estão na mesma altura. Conclusão, seno de π sobre θ é igual a seno de θ. E o cosseno, se eu projetar aqui e projetar aqui, a distância é a mesma, mas tem uma diferença fundamental. Qual é a diferença? Sinal. Cosseno de π menos θ é igual a menos cosseno de θ. Os valores dos senos e cossenos para alguns valores especiais de ângulos. Seno de 0 vale quanto? 0. E o cosseno de 0? Quanto é o cosseno desse ângulo? É essa projeção. Se eu for diminuindo, quanto é que vai valer a projeção? Vai valer o raio todo. Quanto vale o raio? 1. Então o cosseno de 0 é 1. Pela mesma razão, quanto vale o seno de 2π? 2π se confunde com 0. 0, cosseno de 2π, 1. Seno de π vale quanto? 0, né? E o cosseno de π? Menos 1, concorda todo mundo? Menos 1. O raio, só que está na direção contrária. Vamos lá, dividindo por 2 novamente. Seno de π sobre 2 vale quanto? Π sobre 2 o que é? 90 graus. O seno já está lá em cima, já se confunde o ponto com a própria projeção dele. Projeção vale 1. E o cosseno de π sobre 2? A projeção, se eu pegar esse ponto, a projeção no eixo x vai bater no 0. Certo? Seno de π sobre 4 vale quanto? Divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais. Quanto vale o seno de π sobre 4? Dá para ver que é igual ao cosseno? Por que é igual ao cosseno? Isso aqui é igual a isso. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Se eu olhar para esse ângulo, eu troco este por este. Então, eles têm a mesma relação. Então, quanto vale o seno de π sobre 4? Seno de 45 graus. A raiz de 2 sobre 2. Igual ao cosseno de π sobre 4. Por que a raiz de 2 sobre 2? Como é que eu esqueci? Como é que eu lembro? Tem de ser igual. E a soma deles tem de ser 1. Cadê? Ah, perdi aqui. E de fato, ó, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá quanto? 2 sobre 4, que é 1 meio. 1 meio mais 1 meio dá 1. Qual o outro ângulo que é importante a gente saber? 30 graus. Quanto vale o seno de π sobre 6?
meio. Então, quanto vale o cosseno de π sobre 6? Raiz de 3 sobre 2. Por quê? Eu lembrei que é o meio. Como é que eu lembro o cosseno? Faz a mesma coisa que eu fiz. Pega o quadrado desse, somado com o quadrado desse, tem de dar 1. E, de fato, 1/4 somado com 3/4 dá 4/4. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esses valores especiais, ó, seno de 30 graus. Como é que eu tiro o seno de 60 graus? Eu preciso decorar? Não, se você souber isso aqui, lembrar essa fórmula dos complementos, você vai saber o de 60 graus. Essas expressões que estão no quadro são muito importantes da gente saber. Por exemplo, aqui eu dei a fórmula do seno da soma de dois ângulos. E se eu pedisse o seno da diferença de dois ângulos? Quanto vale o seno de θ1 menos θ2? Aí não precisa decorar outra fórmula. Eu pego, quem é θ1 menos θ2? É θ1 somado com menos θ2. Então eu aplico esta mesma fórmula, substituindo em todo local o que é θ1 por menos θ2. Aí aqui vai ficar o cosseno de menos θ2. Quanto vale o cosseno de menos θ2? O cosseno é par. Vale o cosseno de θ2. E aqui vai ficar seno de menos θ2. Quanto vale o seno de menos θ2? O seno é ímpar. Dá menos seno de θ2. Conclusão, seno de θ1 menos θ2 é igual a seno de θ1 cosseno de θ2 menos seno de θ2 cosseno de θ1. Não precisa decorar essa outra. Com a lei dos cossenos. Esse triângulo é um triângulo que não é retângulo. Então a lei dos cossenos pode ser vista como uma espécie de generalização da lei de Pitágoras. Eu vou chamar esse ângulo aqui, vou dar uma letra grega diferente, alfa. A lei dos cossenos me diz que C2 é igual a A2 mais B2 menos 2A vezes B vezes cosseno de alfa. Eu chamo isso aqui de isso daqui para cá de x, isso daqui para cá de y, isso daqui para cá de z, e dá para ver que C2 é isto mais isso ao quadrado somado com Z2. Concordam? E aí, um pouquinho de trigonometria, você relaciona o Z com isto e o Y com isto. E, brincando um pouquinho, chega nessa expressão. Dá para perceber que ela é uma generalização da lei de Pitágoras? Como é que a gente faz quando a gente tem uma generalização e quer conferir se ela está de acordo com um caso particular? A gente particulariza. Como é que a gente pode particularizar isto aqui para a situação em que se aplica o teorema de Pitágoras? Eu tenho de fazer alfa igual a quanto? 90 graus, ou π sobre 2. Se eu fizer alfa igual a π sobre 2, quanto vale o cosseno de π sobre 2? 0, né? Foi vocês que me disseram ali atrás. Se o cosseno de π sobre 2 é 0, soma isso aqui e eu fico C2 igual a 2 mais B2. Quando a gente está desenvolvendo algum problema e a gente chega numa expressão geral, é sempre bom a gente particularizar para expressões que a gente já conhece para ver se a gente não errou no caminho, se a gente não tem algum erro. Eu acho que tudo que está aqui no quadro é importante vocês lembrarem. E por que essa trigonometria é importante? Porque a gente vai recorrer muito a ela quando for discutir vetores, certo? É bom ter claro assim, a ideia de aplicação dessa ideia. Por exemplo, digamos que eu saiba o ângulo θ e eu sei a hipotenusa. Como é que eu descubro o valor do cateto? Sei o valor do ângulo, sei o valor de C. Quanto é que vale o A? A é igual a C vezes o quê? Cosseno de θ, concordam? Então, se eu projetar esse segmento
ortogonalmente aqui nesse eixo, com o ângulo θ, essa distância daqui para cá vai ser igual a C vezes cosseno θ. E esse comprimento B, como é que eu obtenho? B é igual a C seno de θ. Então é isso que a gente vai estar fazendo toda hora em algum problema de aplicação de física.